días, queridos alunos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Beleza pura, gentarada no meu coração, barulho. Então, a fisiologia é aquela parte da biologia, como ele está dizendo ali para vocês, né? Deixa eu só pegar a canetinha aqui, tá? Que fala de como que a plantinha vai funcionar. Bom, a primeira coisa que nós precisamos comentar com vocês é sobre os macro e os micronutrientes. Professor, o que é isso? Macro, como o próprio nome diz, é grande quantidade. Aquilo que a natureza, por exemplo, tem em grande quantidade e a planta precisa em grande quantidade. E micronutrientes é aquilo que ela precisa, né, bem pouquinho, mas precisa, só que em pequena quantidade. Os macronutrientes, para vocês verem, né, aqui uma diferença. Tem uma tabelinha aqui, né, de macronutriente e micronutriente. Os macronutrientes, muito hidrogênio, carbono, oxigênio, né, que a planta precisa. N, nitrogênio, P lá embaixo, potássio, cálcio. Então, nitrogênio, fósforo e potássio, aqui, ó. Nitrogênio, fósforo e potássio, né? São os elementos que vocês veem muito na agricultura, que é para fertilização, não só na agricultura também, mas em vasos, para plantinha, etc. Você vai comprar lá um determinado produto que ajude, tua plantinha, né? E vai estar lá NPK, tá? Pode ser que não com esse nome, pode ter vários nomes, né? Como fertilizante para plantas. Mas se você olhar lá atrás da caixinha, você vai ver que basicamente é nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, que são os elementos que a planta precisa muito. Então, esses elementos, dependendo da espécie, o que muda é a quantidade de um em relação ao outro. Mas as plantinhas precisam de todos eles. Vai comprar lá um fertilizante para a orquídea, a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, né, eles vão estar em, digamos lá, quantidades diferentes que você for comprar lá para um alface, né? Mas, tá, ele vai precisar disso aí, são os chamados macronutrientes. Carbono é lógico, né, gente? Se não se forma se não tiver carbono, né? O carbono é a base, né, do desenvolvimento lá, vai formar os açúcares, todos os compostos orgânicos, ou seja, dos seres vivos, que vocês conhecem, ok? Cálcio e magnésio, tá? Também o cálcio é importante na bomba de sódio e potássio, né? Que ele vai influenciar no funcionamento do sódio e potássio, na formação, então ele é muito importante lá. E o magnésio, que é, digamos assim, aquele elemento que, se faltar, não existiria fotossíntese, porque o magnésio é aquele elemento químico que reage com a luz, né? Então ele precisa, a plantinha, ter magnésio, né, para que faça o que a fotossíntese ocorra. Então, esses são os macronutrientes, aqueles que realmente a planta precisa em grande quantidade. Os micronutrientes aqui, eles estão aqui, mas eles são aquela que precisa em pequena quantidade. Se tiver uma pequena quantidade, já é o suficiente. Então, normalmente, os micronutrientes não costumam faltar no vegetal, né? Ele tem esses micronutrientes no solo, em pequena quantidade, e para ele serve. O cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel, teria até o ouro aqui, né? Se a gente fosse olhar assim, os elementos que você precisa numa quantidade ínfima, muito pequenininha. Então é lógico que o que vocês têm que guardar bem são os macronutrientes, porque se esses faltarem, a planta consome muito, né? Se esses faltarem, a tua plantinha vai morrer mesmo, morrendo por falta disso. Veja que todos eles são compostos, com exceção do carbono ali, né, que sozinho também pode ser considerado, com uma substância inorgânica, né? A planta não precisa, ela não usa matéria orgânica, né? A matéria orgânica, ela produz. Então, ela precisa de matéria inorgânica, certo? Uma plantinha não vive sem substância inorgânica. A orgânica, ela produz. Mas, professor, fala, né? Mas como a gente faz lá aquele adubo, a gente põe lá resto de alimento e coisa nada para fazer lá compostagem, para depois plantar, né, a nossa plantinha, né? Para que serve aquilo? Aquilo, veja, quando você faz o adubo, você tem que fazer o que a gente chama de, entre aspas, curtir o adubo, né? Esse curtir o adubo significa que você vai transformar
sobre a ação de bactérias e fungos que estão lá, né? Aquela parte orgânica em inorgânica. E só depois da compostagem feita, que você pega aquela matéria orgânica se transformou em pó, né, praticamente, em terra que você conhece, ali tem matéria inorgânica, que é o que vai ser absorvido com a água pela aquela região pilífera da raiz, que nós já tínhamos comentado com vocês, e que vai ser levado até lá na folhinha, lá, né, para ela ser usada na fotossíntese ou formação de outros compostos que a planta precisa. Certo? Então tá aí os macronutrientes para vocês, ok? Que ele dá alguns, né, exemplozinhos, né, o CHOMP, né, que são as principais moléculas que a gente chama de orgânica. Por quê? Porque ela está no composto orgânico, mas aí quando ela é quebrada, ela fica solta ali como inorgânica, né? O cálcio, que eu falei para vocês, ó, a formação da lamela média, que é a parede celular celulósica, né, da célula, então precisa ali para que continue ocorrendo, né, a osmose dentro da célula, etc., né? O potássio, que regula a pressão osmótica, nós vamos falar depois, né, da abertura e fechamento dos estômatos, e os estômatos usam muito o potássio ali, uma das hipóteses, né, é a hipótese do potássio. Magnésio, composto da clorofila, como eu falei para vocês, tem que ter, né? Os micronutrientes ali, vocês têm uma porção delas, a maioria vai atuar como cofator de proteína, ou seja, para formar proteína, para diferenciar um aminoácido de outro, né? Elas vão estar ali em pequenas quantidades, então nem esquenta muito a cabeça. Tranquilinho? Vamos lá para frente. Qualquer coisa, gritem aí, certo? Olha. Aqui começa, né, a ficar interessante para vocês para o vestibular, ok? Então, ó, aqui, attention please, né, a essa partezinha aqui. A absorção de água, tá, pela raiz, ela vai se dar lá pela região pilífera através da osmose. O que é a osmose? Lembram? Passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aí já tem um problema. Se a nossa plantinha pequenininha, coitadinha, né, está com as raízes no solo, para que ela absorva água, a raiz tem que estar mais concentrado de sais do que o solo. Se você sobrecarrega o solo com elementos químicos inorgânicos, sais, tá? O que vai acontecer? Você impede que a fotossíntese ocorra. Faz o seguinte, inclusive, comece e pega aquela plantinha lá, né? Não vai fazer, né? Mas um exemplo. Pegue água, acrescente sal, de cozinha mesmo, né? Cloruro de sódio na água, e comece a regar a tua planta com água salgada. O que vai acontecer? Ela vai morrer. Por quê? Porque a raiz não consegue absorver mais a água. A concentração de água salgada no solo é maior do que dentro das células lá da região pilífera. E aí o que vai acontecer? Não há absorção de água. Se não há absorção de água, a planta vai morrer porque não vai ter a fotossíntese ocorrendo. Ok? Mas se está tudo normal, se está tudo tranquilinho, a tua plantinha está lá no solo, né, está chovendo, ela está lá, né, absorvendo água, ou do lençolzinho freático, como é que isso acontece? Então, primeira coisa, né? A água, ela vai entrar na plantinha através da zona pilífera, né, região pilífera, que vocês têm lá, que é um anexo da epiderme. Ou seja, ela vai atravessar a epiderme, ok? Aí, veja, a água tem dois caminhos. Aí que eu falei para vocês que fica interesting no vestibular. Tem dois caminhos para ela seguir dentro da raiz. Ela pode ser simplasto, quando aqui, ó, em azulzinho, inclusive deixei em azul aqui, ó, e olhem o desenho aqui, o azulzinho aqui embaixo. Ó, que legal. Vocês têm um pelinho aqui, a água está sendo absorvida, e ela está passando, ó, de célula para célula. Então, ela vai passando dessa célula, essa célula aqui fica diluída, a seguinte fica concentrada, então ela puxa a água para a seguinte, dilui a seguinte, a terceira agora que está concentrada, e ela vai vindo, né? Vai vindo, passando de célula para célula. Aqui em cima, ó, vocês também têm o mesmo desenho, ó, no azulzinho. Está passando de célula para célula, de célula para célula, para célula para célula, até chegar lá no cilindro, né? Ou chegar lá onde você tem o xilema. A partir do momento que ela chega no xilema, pronto, a osmose não precisa mais acontecer, tá? Vai ser uma outra força agora que vai puxar a água, que vocês já sabem, né? É a folhinha lá perdendo água na forma de vapor
e aí vai puxando a água para cima. Até aqui, veja, a raiz sugou a água, empurrou a água em direção ao xilema. A partir de agora, o xilema vai ser puxado pela transpiração que está ocorrendo lá na folha. Tá? Nesse caso, quando a água passa de célula para célula, nós chamamos de simplasto. Simplasto é quando passa de célula para célula. Existe um outro caminho da água, que é pelas beiradinhas das células. Ele não vai passar de célula para célula. Ele vai passar pelo ladinho, dá licença, né? Pelos frestinhos que existem entre as células. E isso é chamado de apoplasto. Apoplasto é quando ela vai passando pelos ladinhos. Então, simplasto, de célula para célula. Apoplasto, passando pelas beiradinhas, né, da célula ali, sem entrar dentro da célula. Mas o final vai ser o mesmo, né? Vai cair no xilema da mesma forma, certo? Bom, quando ela está caminhando, o que pode acontecer é de essa água querer voltar, né? Por exemplo, ela está seguindo esse caminho aqui, olha aqui, ó, né? Vou pôr aqui para vocês verem. Ela está seguindo esse caminho, mas aqui do lado tem uma outra célulazinha, né? Que também está mais salgadinha, ela vai por lado, daí essa outra aqui de fora está mais salgada e a água se perde aqui dentro. Para evitar isso, as células contêm as chamadas estrias de Caspary, né? As estrias de Caspary são reforço de suberina que vai existir na parede da célula. Professor, mas a suberina não mata a célula? Não, porque ela não fecha completamente a célula. Veja, ela faz um U, né, na célula. Então, vamos fazer aqui um desenho, né? Você tem a célula aqui, por exemplo, e a estria de Caspary, ela vem e reforça uma parte aqui, ó. A estria de Caspary faz o seguinte, ela permite que a água passe para cá, mas ele não permite o retorno, é como se fosse uma válvulazinha. Ela vai deixar a água passar, tá? E se a água tentar voltar, ela bate na estria fechada agora. E aí o que acontece? Não espalha. Então, e as estrias de Caspary dentro do vegetal, elas servem justamente para conduzir a água na direção correta. Então, veja, as estrias de Caspary, ok? Tá? Vão impedir o retorno da água dentro do vegetal. Então, 3 coisinhas muito, muito simples, meus queridos, que vocês têm que guardar. Veja, esse entrar da água na raiz é um fator positivo. Veja, está entrando, a água está sendo empurrada para dentro do vegetal, né, através dessa partezinha ali, né, da osmose. Então, a gente fala assim, que a raiz, quanto à água, tem pressão positiva, né? Porque ela vai estar empurrando a água para o xilema, tá certo? Isso pode ser comprovado. Hoje nós temos algumas experiências, hoje não, há um tempo atrás, né? Alguns cientistas fizeram uma experiência para comprovar isso. O que o cara fez para ver se realmente estava acontecendo isso e não era mentira, né? Ele pegou um vegetalzinho muito novo, vocês estão vendo aqui no desenho, não sei se vocês conseguem ver lá, mas aqui existe uma raizinha dentro do vaso aqui. Uma raizinha aqui, tá? E essa raizinha tinha aqui o começo de um caulezinho. O cara pegou e cortou, né, o caulezinho do vegetal. Ele ligou uma mangueirinha e na ponta aqui ele pôs um vidrozinho graduado e deixou um tempo. E aí ele verifica o quê? Que a raiz, veja, não tem folha para fazer lá a transpiração, né? É só um caulezinho. Ele nota depois de um certo tempo que aquela coluninha de água, ó, começa a subir. Se ele tivesse feito isso, como é o caso aqui desse desenho, com uma coluna de mercúrio, a água iria empurrar o mercúrio e ele ia fazer, né, a graduação lá com o mercúrio. Ia notar, ia poder medir, no caso, né, quanto que ela empurra. Também dá, não precisa nem do mercúrio, né? Se você puser uma régua aqui do lado, tá? Graduadinha, você vai ver quando você pôs o quanto que a água vai crescer dentro do caninho. O que acontece, tá? De tudo isso, a experiência é de que realmente a raiz está empurrando a água para cima. Então, uma pressão positiva da raiz. Tranquilo? Beleza?
Bom, chegou no xilema, então passou por toda aquela partezinha lá da raiz, né, com aquelas células parenquimáticas que tinham ali, tal, chegou até lá onde está o xilemão. Chegou no xilema, o que acontece? O xilema é muito fininho. O xilema é uma porção de tubinhos, né, um conjunto de tubinhos, né, por isso que ele é chamado de lenho, né, vários juntos, e eles são muito fininhos na forma assim, de como se fossem fios de cabelo. Aí acontece um fenômeno físico, na verdade quase tudo aqui é físico, né? Mas um fenômeno chamado de capilaridade. Quem já viu isso, e todos viram, sabem, né, o que eu estou falando. Quando você encosta um papel filtro na água, ou quando você vai passar um café, e você põe a água lá e vê que a água começa a subir pela beiradinha do filtro ali, né, de café, o que é isso? Isso é capilaridade. Né? Por quê? Porque naquele filtro de café existem poros muito fininhos que vão atraindo a água dentro desses tubinhos. É chamada capilaridade. Aqui, ó, ele está te dando um exemplo. Se você pegar um tubinho capilar, muito fininho, aí, veja, por isso que eu tinha falado aqui para vocês, ó, né? A pressão positiva da raiz, ó, certo? Ok? Ela vai contribuir para a água chegar, mas nós chegamos até a capilaridade. Chegamos até a capilaridade e o que acontece? Ela vai até um pedacinho. E aí, o que vai acontecer então agora? Agora, né, outras forças, além dessa, vão fazer com que a água suba. Muitos de vocês já lembraram, né? Então, o que vai acontecer? A chamada teoria da tensão-coesão, ou coesão-tensão, como é mais comum, se não achar lá coesão-tensão, ou teoria de Dixon. Dixon, lógico, foi o primeiro pesquisador a chegar nessa conclusão. Então, chegou capilaridade, e agora? Agora vai acontecer que as folhas lá em cima vão começar a soltar a água na forma de vapor. Peraí, professor, peraí. Se entrou pela raiz, foi até a capilaridade. Como é que agora vai sair água lá em cima? Nós estamos no capilar ainda. Imagine que qualquer planta gigantesca, né, a sequoia que vocês estão vendo ali do lado, né, ela nasceu pequititinha. Então, desde que ela nasceu, desde que o primeiro lá, a caulícula, formou o caulezinho, está cheio de água dentro do xilema, né? Então, começou lá a formação da raiz, começou a entrar água, ela era bem pequititinha. E à medida que ela vai crescendo, a água dentro do tubinho vai junto com a planta. Tá? Então, o tubinho está cheio de água. Quando não, mas ao fazer a transpiração, através dos estômatos, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? A água vai sair na forma de vapor, né? Lembra? A planta perde água. Perder água na planta é um mal necessário. Ela faz tudo para diminuir a perda se for necessário, né? Mas ela precisa perder água na forma de vapor. Por quê? Se perder água lá em cima, né, a água tende a subir no tubinho. E ela, então, começa a se deslocar. Então, nós vamos ter aqui, segundo o Dixon, 3 estruturas que vão fazer com que a planta, a água, no caso, né, não deixe de subir dentro do vegetal. Primeiro é a raiz, empurrando a água em direção ao xilema. Depois, lá em cima, né, a planta perdendo água na forma de transpiração e a água, então, tende a ir subindo. E no meio, nós vamos ter exatamente ali o quê? A coesão-tensão da molécula de água propriamente dita. O que é isso? Né? Todo líquido, ele tem um certo... As moléculas, né, estão com uma certa força de atração. É menos que no sólido, mas é mais que no gás. A água que sobe do vegetal é a água que está no estado líquido. Ela tem uma certa coesão. Vocês já viram isso? Eu falei para vocês, às vezes vai pôr café numa xícara lá e extrapola, passa, né, da xícara, mas não vaza. Eu digo, nossa, eu pus aqui, quase derramou, quase. Né? E se você olhar assim na altura dos teus olhos, você vai ver que aquele cafezinho está fazendo uma barriga em cima da xícara. Por que ele não derramou? Por que ele está com essa barriguinha passando da xícara, mas não derrama?
porque ainda existe uma certa coesão entre as moléculas ali. Basta você pôr a colherinha dentro e aí o café vai extravasar, né? Então, existe essa coesão. Isso é importante para a água subir. Então, o que vai acontecer? 3 forças agindo. A raiz empurrando, positiva. A folha sugando, né? Pressão negativa, positiva empurrando. Negativa está sugando. E a coluna não se quebra por causa da coesão-tensão. Então, dentro daqueles muito fininhos, a água está subindo. E ela sobe devido a essas 3 condições. Qualquer alteração ali e a água para de subir. Tanto que no xilema, que está transportando a água, o que acontece? Com o tempo, pode acontecer de entrar ar dentro do tubinho. Se entrar ar no tubinho, no xilema, o ar faz o quê? Ele interrompe aquela coesão-tensão da coluna de água. E aí o que acontece? A água não sobe com facilidade. A sorte é que, como o xilema, vejam como a natureza é sábia, né? Como o xilema é uma porção de tubinhos, um do ladinho do outro, grudados, não é um tubo só, são vários pequenininhos. Se um deles entrar ar, a água dentro dele passa para os do ladinho. Lembram que eles são perfuradinhos, né? Então a água acaba passando para os do lado e continua subindo. Mas com o tempo, mais e mais tubinhos entram ar e vão ficando lá meio, né, complicado de puxar água. E o que o vegetal faz? Uma nova quantidade de xilema novo. Lembra o câmbio formando floema e xilema secundários, que vão fazer então com que a planta engrosse, ao mesmo tempo que vão renovar os xilemas e vão inutilizar aqueles que vão ficando para dentro, que tem ar, né? Então, ela continua tendo que fazer isso para que essa coluna de água não seja interrompida. Tranquilo até aqui? Perguntinhas? Aí sim, um abraço para vocês, gente, até daqui a pouco, né, com a continuação dessa bate-aula. Tranquilo? Até daqui a pouco, moçada. Tchau.